não começaram a gravar? Não. E por que cargas d'água não? Ele tá parado ali. Há quanto tempo ele tá parado ali? Acho que uns 30, 40 minutos. Ele já tava assim quando eu cheguei. Falando que ele chegou e decidiu que não queria mais falar sobre o homem invisível. Aí tá tendo que mudar umas coisas. Jesus, Maria José. Só tem amador nessa caceta. Por isso cancelaram essa merda. Quê? Não, nada não. Tira esse negócio da boca que não vai dar pra ouvir nada do que você tá falando. Senhoras, senhores, é hora da farra. Porque tudo que causa riso resvala no desprezo. E desprezo é nosso combustível. É a nossa pátria. Cara da cadeira, sigamos. Boa noite, ímpios demônios do além-mundo. Nesta hora em que as casas escurecem e o silêncio vira expectativa, exploraremos o que se esconde por trás das presas de matadores notívagos, mitos, poder e classe. Acompanhe-me. Quando a sociedade treme por medo, fome ou crise, a arte volta-se ao macabro e o horror traduz todas as angústias humanas. Já vimos isso acontecer nos anos 30, e hoje revisitaremos esse momento sob novas luzes. Drácula e outros vampiros não são apenas monstros, são constelações simbólicas. Sangue, imortalidade, desejo proibido, uma espécie de aristocracia que resiste. Assim, a imortalidade vira anacronismo, de uma velha ordem que se recusa a aceitar o seu fim. E nessa noite, nosso objeto é... O vampiro pode ser lido como uma metáfora para uma aristocracia que se recusa a morrer. Imagem útil para pensar classes que tentam sobreviver a todo custo. Já numa leitura econômica, o vampiro é capital que suga trabalho vivo. Numa leitura moral, ele representa tudo que é visto como impuro. Nossos desejos, nossos impulsos. A antecipação que nos deixa aflitos, na ponta da cadeira. O que faz do terror... Bem, terror é composta por uma série de construções inexatas. Reparem no que a câmera privilegia. Evita o rosto do monstro. Privilegia o reflexo. A mão que hesita. A ausência é a técnica do medo. O que deixamos fora de quadro trabalha por nós. A trilha vocaliza a ansiedade que as palavras não dizem. O figurino luxuoso funciona como índice social. O monstro é também um resto de poder. You're a wise man, Van Helsing. Diferente do que se pensa, o vampiro não surgiu nos cinemas. Ele nasceu da transposição de medos primordiais para a literatura. Em 1897, Bram Stoker cria Drácula, e com ele inaugura o que podemos chamar de o nascimento literário do horror moderno. A criatura que atravessa séculos, que teme a luz e seduz as sombras, começa como alegoria da aristocracia moribunda, um corpo que suga para continuar existindo. Na década de 20, o cinema o transforma em imagem. Nosferatu, de Murnau, carrega o expressionismo alemão e o trauma da Primeira Guerra.
O vampiro agora é a peste, o medo que se espalha silencioso pelas cidades. Nos anos 30, a Universal dá rosto e voz ao monstro. Bela Lugosi eterniza Drácula enquanto o mundo enfrenta a Grande Depressão. O terror se torna espetáculo, mas também espelho. No colapso econômico, os monstros falam sobre o medo da ruína, do desemprego, da perda de controle. Na década de 50, o gênero se mistura. Horror e ficção científica compartilham a mesma tela. É o tempo da Guerra Fria e do medo atômico. Os monstros agora são mutantes, alienígenas, metáforas da desumanização tecnológica e o medo de imigrantes. Hoje, o horror amadurece, a violência sai do castelo e entra na casa. O medo já não vem apenas do sobrenatural, mas do humano. O vampiro sobrevive e muda de pele. A cada época, reescrevemos nossa versão do mito, do aristocrata romântico ao predador urbano, da maldição metafísica ao símbolo de desejo e poder. Às vezes, um espelho do medo, outras, um anti-herói. O vampiro é sempre o opressor? Ou também o oprimido? Transviado tornado alvo. A pergunta importante aqui é: quem lucra com a permanência do antigo? Quem paga com a vida? Nesses sistemas que nós temos, quem são aqueles que são colocados para baixo para que outros permaneçam por cima? Temos noção de que nossas vidas estão sendo tiradas de nós para alimentar coisas que nem sequer temos noção, que nem chegaremos perto de conhecer? Alguém, talvez capaz de responder essa pergunta, seja o nosso convidado de hoje, diretor e aficionado por terror, assim como todos nós, Matheus Marchetti. Seja muito bem-vindo. É um prazer, é todo dia que eu recebo um convite desses. Eu falei, nossa, estou me sentindo até um pouco importante. Senhor Marchetti, como eu disse anteriormente, a figura do vampiro existe desde o século passado. O que você acredita que contribua para que ela se mantenha relevante até hoje? Acho que os monstros trazem muitas das nossas aflições. Tanto e politicamente muito amplo também, porque você vai ter filmes de terror que são muito de esquerda e filmes de terror que são muito de direita. A figura do próprio Drácula tem isso. Você pode chamar o Bram Stoker de um puta de um conservador, e ele era, no fim da vida dele, principalmente, ele foi uma figura muito conservadora, mas ao mesmo tempo tem algo muito subversivo ali no texto dele, que reverberou com muitos diretores e muitas pessoas que resolveram adaptar esse texto. Ele é muito amplo, de um jeito ou de outro. Eu acho que é por isso que a gente volta para ele, seja para confrontar os nossos medos, as nossas ansiedades e se enxergar nessa figura, ou seja para ir para uma coisa realmente conservadora de falar, não, o outro é uma ameaça real e a gente precisa aniquilar essa ameaça. E a linha às vezes fica muito tênue entre as duas coisas. Muito obrigado, Sr. Marchetti. E a vocês de casa, fechem as cortinas com cuidado. Às vezes, o que insiste em viver não bate, rasteja por debaixo da porta. Até uma próxima noite. E, se quiserem, mantenham uma vela acesa. Corta! E está encerrado o primeiro episódio de Excêntrico Mundo Nosso. Aê! Mas que